Bem-vindos, tolos mortais, à mansão mal-assombrada. Este é o nosso vídeo a respeito dos personagens da mansão, para fechar a nossa série. Aproxime-se delicadamente, os fantasmas estão animados para te conhecer, de forma que não conseguem se conter. Eu pensei diversas vezes em como seria feito este vídeo, já que eu já tenho vídeos a respeito da lore de fantasmas mais conhecidos e famosos. Então, como um bom anfitrião, eu decidi estruturar como uma tour pela atração da Disney, apontando cada um dos personagens e das referências mais importantes e insertando os vídeos que eu já fiz. Quando entramos na mansão, chegamos ao foyer, a sala principal da mansão. Há um quadro de um homem que aos poucos vai envelhecendo, e no áudio ouvimos: "Bem-vindos, tolos mortais, eu sou seu anfitrião, seu fantasma anfitrião." Bem-vindos, tolos mortais, à mansão mal-assombrada. Eu sou seu anfitrião, seu fantasma anfitrião. Mas afinal, quem é o fantasma anfitrião? O fantasma anfitrião, ou Ghost Host, é uma voz incorpórea que ouvimos quando adentramos a Haunted Mansion da Disneyland. É um fantasma que nos guia durante todo o passeio e ao mesmo tempo nos ameaça, dizendo que potencialmente nós somos aquele que se juntará às demais almas da mansão e completar a meta de 1000 assombrações felizes. Mas qual exatamente é a forma física desse espírito agorento? Bem, no passado ele era erroneamente associado ao chamado Mestre Grace, o homem do retrato do homem envelhecido, por ele ser a primeira coisa que nós vislumbramos ao entrar na mansão da Califórnia, o Grace apodrecendo até virar um esqueleto. Logo depois, o fantasma anfitrião nos mostra um esqueleto pendurado nas vigas do telhado. Uma coisa liga a outra e o raciocínio está certo, mas a conclusão, digamos que está precipitada. Mas a ideia do fantasma anfitrião já vem desde os primeiros conceitos. Na versão da mansão Gory, de Ken Anderson, ele seria o mordomo Beauregard, que seria um dos cast members, um dos funcionários da Disney, que nos acompanharia pela atração e contaria a história da mansão. Em algumas versões do roteiro, ele seria um busto de mármore, o que fez com que em The Story and the Sounds of the Haunted Mansion ele fosse descrito dessa forma. Em algumas versões ainda, o fantasma anfitrião tomaria a forma de um corvo, e ele seria aquele corvo que aparece diversas vezes em diversas cenas da mansão. Mas, então, para descobrir quem ele é, vamos primeiro descobrir como exatamente ele morreu. O pensamento de que ele é o esqueleto pendurado nas vigas do telhado da mansão é o mais assertivo. Afinal, quando ele diz para nós que só tem um jeito de sair da mansão, que é o jeito dele, logo depois se mostra esse cadáver enforcado nas vigas do telhado da mansão, é presumivelmente uma forma dele dizer: foi assim que eu morri. Quando não relacionado a Grace, esse é o pensamento mais assertivo. Mas então, a qual figura ele estaria relacionado? Obviamente, a figura do homem enforcado. Este quadro que aparece na galeria de retratos da mansão. O fantasma anfitrião foi dublado originalmente por Paul Frees, que também fez a voz do professor Ludovico, e por Corey Burton na versão de Natal da mansão, em que os personagens de O Estranho Mundo de Jack migram para a mansão. Mas isso é assunto para outro vídeo. Presume-se então, por ele estar associado a essa figura do homem enforcado,
que o fantasma anfitrião teria sido em vida um homem hediondo que viveu entre o final do século XIX e o século XX. Ele tinha heterocromia e cabelos claros, dentes nodosos e feições grosseiras. E por sua fala na sala que se estica, essa câmara não tem portas e nem janelas, o que lhes oferece um desafio arrepiante: encontrar uma saída. É claro que sempre há o meu jeito, e a aparição do esqueleto enforcado logo após isso deixaria claro que ele se enforcou nas vigas do telhado da mansão, transformando-se em um dos seus espíritos. No filme de 2003, a sua frase "Bem-vindos, tolos mortais" aparece no começo na voz de Corey Burton. É possível ver na cena do cemitério um fantasma semelhante ao fantasma anfitrião escondido entre as lápides. Além, é claro, de que a trama sobre o enforcamento foi passada para o backstory do Mestre Gracie. No filme de 2023, boa parte das funções do anfitrião é cumprida pelo Hatbox Ghost, mas ele aparece como um dos capachos de Alistair Crump para atormentar Ben Matias e até mesmo o possuir em certo momento. No especial Muppets Haunted Mansion, ele é interpretado por Will Arnett, com um backstory um pouco diferente. O fantasma anfitrião foi em vida o Grande MacGuffin, um mágico que desapareceu durante uma noite de Halloween na mansão e se tornou o anfitrião de um desafio macabro para os participantes enfrentarem os seus maiores medos. Foi por causa da Ghost Gallery e das histórias da Ghost Gallery que o anfitrião começou a ser confundido com o Mestre Gracie, pois nessas histórias eles eram combinados como um só. E assim, isso influenciou nas histórias dos quadrinhos da Slave Labor Graphics, e até mesmo a morte do Mestre Gracie no filme de 2003. Ele não aparece nos quadrinhos da Marvel, porém o Hatbox vem mais uma vez cumprir um pouco do papel do anfitrião. Eu falei sobre isso no meu vídeo a respeito do Hatbox. Nos videogames, no jogo da Mansão Mal-Assombrada, o retrato do anfitrião pode ser visto várias vezes, e o vilão Atticus Throne o cita dizendo ter a mesma habilidade do anfitrião de se tornar invisível. Em Adventures on Disneyland, podemos ouvir a narração do anfitrião durante toda a fase da mansão. Foolish mortals, to the Haunted Mansion. I am your host, your ghost host. There's no turning back now. Quem é o Mestre Gracie? Mestre Gracie, originalmente, foi uma sepultura no cemitério da fila de espera da Haunted Mansion na Disneyland, um tributo ao Imagineer e a Gracie. Mas os fãs começaram a associar ao retrato do homem envelhecido um retrato da mansão inspirado na história de O Retrato de Dorian Gray. As histórias da Ghost Gallery são as primeiras a o colocar como sendo o grande herdeiro e dono da mansão George Gracie Jr. E a Disney, por sua vez, adotou isto como canon em diversas adaptações. Nos quadrinhos da Slave Labor Graphics, ele é William Gracie, um ex-pirata, que decapitou seu antigo capitão. Ele mandou construir a mansão, anos depois, para viver com sua noiva, Emily DeClaire. No dia do casamento, Emily foi até o sótão, procurando algo azul para usar, mas foi assombrada por Wanda e Peace, o antigo capitão do noivo e o Hatbox Ghost. Emily acabou morrendo e se tornou a noiva do sótão. Ele acabou por descobrir que quem tinha causado aquilo tinha sido Madame Meliota, por ciúmes, e que ela queria transformar a mansão em um portal para o além. Quando Gracie se recusou, ela iniciou um feitiço para prender ele na bola de cristal. Ele tirou a própria vida, o que fez com que o feitiço saísse pela culatra e Liotta ficasse presa na bola de cristal. Mas adaptações para o cinema em ambas. Gracie é o dono da mansão, descendente de uma família, GRACY.
Em a versão de 2003, Gracie quer se casar com Sarah Evers, a esposa de Jim Evers, ou Ed Murphy, com a esperança de que ela seja a reencarnação de Elizabeth. E que se casando com ela, ele quebre a maldição que o aprisiona na mansão. Já na versão de 2023, Gracie é um viúvo enlutado, que quer se comunicar com a sua esposa Eleanor, e por isso, ele chama Madame Liotta, uma médium poderosa para realizar sessões, por 1 ano. Liotta o adverte dos perigos, mas ele não queria parar. Assim, acaba invocando o espírito de Alistair Crumb, Watchbox Gold, para a mansão. Ele se alimenta do luto de Gracie e o faz cometer suicídio. Gracie fica aprisionado na mansão, procurando incessantemente por Eleanor, até que os protagonistas chegam na mansão para livrar os fantasmas da maldade de Crumb. Ele não aparece de forma profunda em Muppets A Haunted Mansion, no jogo de vídeo game da mansão e nos quadrinhos da Disney, Kingdoms, mas há pequenas aparições do quadro do Homem Envelhecido nessas versões. E a própria Disney, por mais que isso tenha partido dos fãs, acaba usando esse nome Mestre Gracie para esse personagem em diversos merchandising, ou seja, canon ou não, sendo ele, George, William, ou até Edward Gracie. Gracie é o herdeiro e mestre da mansão Gracie, a mansão mal-assombrada. Logo depois passamos para uma galeria, com retratos que são aparentemente normais, mas que se transformam aos poucos. Um é um homem com roupas elegantes e um documento em mãos. Uma garota com uma sombrinha, uma senhora com uma rosa e um homem de chapéu. A sala é fechada. A galeria começa a se esticar e revela: o homem elegante está em cima de dinamites. A garota da sombrinha está se equilibrando em cima de um crocodilo, de boca aberta, esperando o primeiro passo em falso. A senhora da rosa está em cima do túmulo de um homem chamado George, possivelmente seu marido, o qual tem um busto com um machado atravessado. E o último, o homem do chapéu, está em cima de 4 outros homens, e todos em areia movediça. Não há muitas informações relevantes sobre esses personagens, mas é claro que houveram tentativas no material não canônico de se contar suas histórias. O nome mais aceito e usado para equilibrista é Sally Slater, e teria sido uma artista circense que morreu dessa forma, e foi para a mansão. Mas nas fanfics da Ghost Gallery, ela seria a senhora Lillian O'Malley Gracie, a noiva de George Gracie Jr., o dono da mansão. Por amar Gracie e odiar sua mulher, Madame Leota propôs um dia que ela fizesse seu truque diante de convidados. Lillian nunca tinha perdido o equilíbrio, então seria fácil. Mas Leota amaldiçoou seu número, o que fez com que Lillian perdesse o equilíbrio e fosse devorada. Já nos quadrinhos da Slave Labor Graphics, ela seria Daisy de la Cruz, uma bruxa e viúva negra, que transformaria seus maridos em crocodilos para obter suas fortunas. Mas um dia, se apresentando sobre a corda bamba, ela caiu e os crocodilos, que há muito desejavam vingança, a despedaçaram. Quanto ao Homem das Dinamites, ele tem um nome canônico, pelo menos um que é usado nos produtos: Alexander Nikiforov. Provavelmente foi um político ou funcionário público. Apesar da causa da morte ser clara, não há evidência de razões, mas após sua morte, um retrato dele foi pendurado na mansão, se tornando um dos fantasmas de lá. Na narrativa da Ghost Gallery, ele seria o embaixador Edward Gracie, que seria o tio de George Gracie Jr. Ele morreu em 1937, quando revolucionários invadiram sua embaixada
e a explodiram antes de um banquete. Na versão da Slave Labor Graphics, ele se chama Steve. O que ele carrega na mão era, na verdade, um convite para uma festa em Grace Manor. Com pressa, ele acaba em um armário de explosivos e acendendo o pavio com uma vela sem querer. Quanto à senhora no túmulo de George, não canonicamente, ela seria Abigail Petclever, uma viúva negra que eliminou seu marido George a machadadas. Em 2006, quando a noiva foi reformulada, a história retratava ela como sendo uma assassina viúva negra, e seu último marido sendo George Hightower. Logo, sim, canonicamente não existe Abigail. Quem existe é Constance Hathaway. Quanto aos homens da areia movediça, nos quadrinhos da SLG, eles são Big Robs, Robs e Skinny Robs, que certa noite foram perseguidos até o pântano perto da mansão pelo capitão Bartolomeu Gorey, que seria Grace sob um pseudônimo. Eles decidem quem carregará quem por uma poça de lama por meio de um jogo de cartas, mas a lama era areia movediça. Eles afundam e morrem afogados. Na Ghost Gallery, eles seriam criados da mansão: Asa Gilbert, Ed Foster e Daniel Patterson. Os três foram atraídos para o poço de areia por Little Leota, filha de Madame Leota nessa versão, depois de rejeitarem suas investidas. Daniel dizia ser filho ilegítimo do Sr. George Grace Sr. Asa era o meio-irmão fugitivo da mãe do Mestre Grace, Mary, e Ed, filho secreto de Edward Grace. Logo depois dos retratos esticarem, o fantasma anfitrião declara: essa câmara não tem portas e nem janelas, o que lhes oferece um desafio arrepiante: encontrar uma saída. É claro que sempre há o meu jeito. As luzes se apagam e então vemos um cadáver enforcado, o próprio fantasma anfitrião que se enforcou nas vigas do telhado do sótão. Mas aí mora a ambiguidade da fala do anfitrião. Ele morreu no sótão. Então a saída da mansão seria apenas morrendo? Talvez. Mas fica subentendido no passeio e nas adaptações que a saída da mansão é pela janela do sótão. Então o anfitrião estaria sendo sádico ou realmente indicando uma maneira de sobreviver? Logo depois, uma passagem secreta se abre. Passamos para uma galeria de retratos que mudam. Um de uma górgona, e essa seria realmente a Medusa da mitologia. Um cavaleiro que se torna um esqueleto, uma mulher que se transforma em uma pantera e um navio que se torna em um holandês voador. E é claro, a senhorita April December, outro retrato que envelhece. Miss April, nas fanfics, seria a irmã de Mestre Grace. E esse é o momento em que você entra no Doombuggy. E se você estiver na Disney World, existem ainda os retratos das figuras horrorosas chamadas de Os 11 Sinistros. A Senhora do Binóculos de Ópera, o Conde Drácula, sim, o Drácula, o casal, Jack o Estripador e a Bruxa de Walpurgis. Aqui também entraria a Medusa, mesmo ela estando na galeria de retratos. O sétimo integrante seria o Incendiário, a oitava seria a Senhorita April December, já mencionada anteriormente, e o nono, o Ogro, que foi inspirado na figura de Gregory Rasputin. O décimo, o Marinheiro, e
o 11º, o Homem do Machado, que, se lhes parecer familiar, é porque realmente é. O Homem do Machado é também o Homem Enforcado e, assim, o Fantasma Anfitrião. Bom, a primeira cena da mansão é o corredor infinito, onde um candelabro flutua por ele. Depois tem o corredor das portas, onde ouvimos sons dos fantasmas, e então chegamos ao conservatório, onde encontramos um caixão e o seu habitante implora para um corvo deixá-lo sair. Na Ghost Gallery, ele era um rico proprietário de plantação chamado Jamie Paget, que ficou noivo de Little Leota, mas foi iludido pelo amante dela, Nicholas Crown, que o fez acreditar que ele era um vampiro. Quando o dia raiou, ele se escondeu em um caixão, e assim ambos o prenderam até que ele acabou morrendo de fome. Nos quadrinhos da SLG, ele era o Sr. Davis, um dos arquitetos da mansão, que foi ludibriado por seu sócio. No jogo A Mansão Mal-Assombrada, A Viúva Negra, ele é identificado como Frank Banks, um dos infelizes maridos de Constance. Eu sinceramente gosto de acreditar nisso, pois se aproxima em muito do canon. O Corvo seria, nas fanfics, um pet de Madame Leota, mas ele vaga por toda a atração e é inspirado no Corvo de Edgar Allan Poe. E assim, dá para considerar que a inspiração para o ocupante do caixão seria Madeleine Usher, que é enterrada viva por seu irmão em A Queda da Casa de Usher, também de Edgar Allan Poe. Então chegamos no horripilante relógio que marca sempre meia-noite. Presumivelmente, mas o número da hora é 13. Isso se associa sim à superstição de que 13 seria um número maldito, mas também com uma antiga tradição da era vitoriana, de se parar os relógios no horário em que uma pessoa morre, para que o luto seja bem vivenciado. Também na era vitoriana foi que começou a se tentar contato com os mortos. Assim sendo, possivelmente a Madame Leota pode estabelecer um contato direto. Ela tem uma ótima cabeça para fazer-se materializar os desencarnados. Quem é a Madame Leota? Interpretada pela Imaginer Leota Toombs, e com a voz de Eleanor Audley, responsável também pelas vozes de Malévola e Lady Tremaine. Madame Leota é uma personagem da Mansão Mal-Assombrada, a grande cabeça por trás de tudo, se é que me permitem dizer. Madame Leota é um espírito de uma médium aprisionada em uma bola de cristal, que sempre diz frases rimando em sua sala de sessões espíritas na mansão. Essas frases são um ritual, que nos permite vermos os espíritos da mansão. Em sua sala de sessões a vemos flutuando em cima de sua mesa, com um livro de feitiços aberto, e um corvo em sua poltrona. A loja de presentes da mansão na Disneyland, Memento Mori, faz parte de sua narrativa. Teria sido no passado uma loja de artefatos mágicos, que em seu passado, ela vendia. Era taróloga e adivinha. As lendas da Ghost Gallery a desenham como uma bruxa má, a descrevendo como alguém que foi criada sem educação naquilo que não fosse seu misticismo, e que ela teria tido uma filha com o dono da mansão, Gracie, e assassinado as noivas de Gracie. Essa ideia foi levada para algumas das adaptações, como os quadrinhos da Slave Labor Graphics, e a versão de Kingdom Keepers. Além de que a Leota parece ter esses mesmos traços vilanescos na série Once Upon a Time, onde se junta ao Coven da Mamãe Gothel, e em Adventures on Disneyland, onde ela realmente se porta como uma bruxa, no entanto. No conteúdo mais próximo do canon, não parece ser essa a saída que encontramos. Em The Story and the Sounds of the Haunted Mansion, ela é quem ajuda Mike e Karen finalmente a verem os fantasmas, que antes só ouviam e temiam. Leota quase teria tido um filme só para explorar seu caráter de forma mais jovial, nos anos 90, em uma adaptação da Mansão Mal-Assombrada. Mas isso acabou nunca acontecendo. Eu contei essa história há um tempo atrás aqui. Só voltar uns vídeos para trás. No filme de 2003, ela é interpretada por Jennifer Tilly, a noiva de Chucky. E aqui, ela auxilia o protagonista Jim Evers a descobrir o que aconteceu com Elizabeth, a noiva fantasma no passado. E o que isso tem a ver com ele e a esposa dele. Além de que Leota foi chamada para a mansão quando viva, pela dona da casa Abigail, mãe de William Gracie, para invocar os espíritos dos seus falecidos filhos. Essa história é contada em The Legend of the Gracie Manor. Ainda no mesmo ano foi lançado o videogame da Mansão Mal-Assombrada, onde Madame Leota ajuda Zack Hollow a se livrar do vilão Atticus Throne, que queria aprisionar os fantasmas na mansão e em trevas. Após a derrota de Atticus, Madame incentiva Zack a buscar seu sonho de ser um escritor.
No filme de 2023, Leota nos conta sobre como William Gracie precisava que ela executasse sessões espíritas para tentar se comunicar com a noiva dele, e como ela implorou para que ele parasse. Mas ele persistiu até que acabou invocando o espírito de Alistair Crump, que se passou pela noiva, e levou Gracie ao suicídio. Quando Leota tentou bani-lo, ele aprendeu na bola de cristal. Leota tem uma aparição bem básica em Muppets Haunted Mansion, em que ela é incorporada pela Miss Pig. Na série de livros Tales of the Haunted Mansion, um deles é dedicado só a Leota, Midnight at Leota. Existem paródias da personagem, como em Epic Mickey, a Madame Leona, e no livro Enter If You Dare, com a personagem Madame Blackheart. Leota também aparece na Phantom Manor, versão parisiense da mansão. Dessa vez, ela se foca em invocar realmente os espíritos, pois está os invocando para o baile das núpcias de Melanie Ravenswood, apesar de alguns considerarem que ela estaria do lado do fantasma, pai de Melanie e o grande vilão, pois ela estaria preenchendo a casa com os amigos demoníacos do fantasma. Em sua lápide está escrito: Madame Leota, querida nas regiões do além, agora com a bola toda. Tradução livre. Conclusão: Leota é a personagem mais ambígua e misteriosa da mansão. O que faz com que também seja icônica. Sempre lembrada, tonto pelos fãs, em suas fanfics, headcanons e teorias. Agora que Leota, com seu ritual, fez os espíritos se materializarem, nós podemos vê-los, e então partimos para o grande salão, onde vários fantasmas se juntam a uma festa sombria. Dentre eles, alguns se destacam, como os dançarinos fantasmas. A única história de fundo que se criou sobre eles é a seguinte. Na Galeria Fantasma dizia-se que os dançarinos eram almas de 6 casais que compareceram a uma festa na mansão Gracie e que Madame Leota os amaldiçoou a dançarem até a morte por não prestarem atenção nela. Assim, igualmente, a fantasma aniversariante no canto da mesa do salão, a história que criaram para ela na Ghost Gallery era de que o nome dela era Victoria Abigail Bonfort, mais conhecida como Madame Tangerine, tia-avó do Mestre Gracie. Madame Leota a odiava e a amaldiçoou a morrer 13 anos depois em seu aniversário. Se você reparar nas bochechas dela, perceberá que sua morte se deu por ela tentar em vão apagar as velas do bolo, perdendo completamente o fôlego. O organista fantasma é identificado nos produtos associados a ele como Victor Guest, na história da Ghost Gallery, sendo chamado de Wolfgang, e tendo se enforcado com um fio de piano após ter as mãos esmagadas pela tampa do órgão. O organista iria aparecer na edição 8 de The Haunted Mansion da Slave Labor Graphics, mas ela nunca foi lançada. Nessa história, ele seria um sádico que teria atraído um coral de crianças desagradáveis para a morte. Essas crianças seriam as Banshees que saem dos canos do órgão enquanto ele toca. Por fim, os irmãos duelistas que saem de seus quadros e atiram um no outro. Diz a fanfic da Ghost Gallery que ambos teriam sido levados a isso por Madame Leota, que os seduziu e ambos morreram nesse duelo. Como vocês podem ver, os escritores da Ghost Gallery amavam a Leota. Tipo, ela matou todo mundo, segundo eles. Logo, prosseguimos para o sótão, com uma versão distorcida da marcha nupcial. Encontramos quadros de uma noiva. Seus noivos literalmente perdem a cabeça por ela. E no fim do sótão, um fantasma com uma caixa de chapéus na mão. Conforme o machado aparece nas mãos de sua noiva, a sua cabeça deixa seu corpo e aparece na caixa de chapéus. Quem é Constance Hatchaway? Quando a mansão mal-assombrada inaugurou na Disneyland, em seu sótão havia uma personagem, uma noiva, com um grande coração pulsante, seu rosto e olhos brilhantes. Teorias sobre teorias foram formuladas. Acreditava-se que aquela fosse a noiva de Gracie, o mestre da mansão, que havia perdido a vida de forma trágica. Isso até foi tema do filme Mansão Mal-Assombrada de 2003 com Ed Murphy.
Entretanto, com o tempo, a noiva foi evoluindo, até que a Disney resolveu adicionar mais lore ao passado dela e tornou-a em Constance Hathaway. Constance era uma viúva negra do século XIX que tinha um esquema de casamento e assassinato. Os seus maridos simplesmente sumiam um dia antes do casamento, deixando a pobre viuvinha abandonada no altar, apenas com um documento passando todos os seus bens para o nome dela. Coincidentemente, ela também guardava as cabeças de seus maridos em hatboxes, ou seja, em caixas de chapéus, como troféus. Constance teve ao todo 5 maridos, e assim também 5 vítimas. Por último, George Hightower. Coincidentemente, Hightower é o nome atribuído ao membro da Sociedade de Exploradores e Aventureiros Harrison Hightower, dono do Hightower Hotel, a Torre do Terror na versão de Tóquio. Constance teria recebido de George algo bem valioso, uma mansão em Nova Orleans, na Louisiana, que há muito tempo fora chamada de Mansão Gracie e agora era chamada de Mansão Mal-Assombrada, porque o povo daquela região acreditava que os espíritos a habitavam. Constance profanou então o túmulo de George, dando uma machadada na cabeça do busto que havia de seu marido nele, fazendo com que ela também seja essa personagem desse quadro da sala que se estica. Ela foi caçada por seus crimes, mas o juiz a considerou bonita demais para ter feito coisas tão horríveis. Assim, Constance só foi morrer anos depois, sob causas desconhecidas. A insanidade tomou conta de seu espírito. Ela assombra com maldade o sótão cheio de lembranças de seus antigos crimes, os quais ela olha com certo deleite. Considerando que em The Story and the Sounds of the Haunted Mansion é dito claramente que a noiva seria a noiva do Ratbox, afinal, a cabeça dele se movia para dentro da caixa de chapéus conforme as batidas do coração de sua noiva, podemos considerar que Constance também teve pelo menos um caso com o Ratbox e que ela foi sua assassina. Constance já apareceu em diversas mídias relacionadas à mansão. Existe também especiais em que ela aparece junto a personagens de The Ghost and Molly McGee e até com Pickles e Amendoim, por mais estranho que seja. Mas o caso mais marcante é no especial Muppet Haunted Mansion, onde ela aparece e quer se casar com Pepe, tendo até uma musiquinha tema clássico de vilão da Disney. Ela aparece no filme de 2023, em que sua história é contada de forma breve, e supostamente sua morte e a morte de seus maridos aconteceu após Alistair Crump, o vilão, ter prendido os fantasmas na mansão. Seu visual no filme é deveras assustador. Ela é mencionada diversas vezes na série de livros Tales from the Haunted Mansion. Na série de quadrinhos da Haunted Mansion, publicada pela Marvel dentro da coleção Disney Kingdoms, Constance persegue o personagem Danny pelo sótão, tentando obrigá-lo a casar com ela. Mais tarde, ela decapita o Capitão Gory, desfazendo a maldição que ele havia colocado na mansão. Também é revelado que ela não fazia seus assassinatos apenas pelo dinheiro, mas porque gostava de casamentos. Constance interpreta a principal antagonista na graphic novels Flight of Fancy. Constance também aparece em diversos videogames da Disney, mas existe um jogo bem antigo na internet em um site da Disney que se chamava Haunted Mansion Black Widow Bride, em que ajudávamos os fantasmas caroneiros a libertar os fantasmas dos maridos de Constance e assim libertar todos os fantasmas da mansão. Ela também aparece durante um evento, um jantar de 40 anos da mansão, onde ela e George são unidos por Madame Leota na vida após a morte. Oh, I didn't mean to frighten you prematurely. Quem é o Hatbox Ghost, o fantasma da caixa de chapéus?
Eu juro, das assombrações da Mansão Mal-Assombrada depois da Madame Leota, ele é o mais interessante. Red Box Ghost foi uma das criações do Imagineer Yale Gracie para a Mansão Mal-Assombrada da Disney. É um fantasma esquelético usando uma cartola, um sobretudo, descrito no livro The Story and the Sounds of the Haunted Mansion como tendo um sorriso malicioso e sombrio. Ele porta em uma de suas mãos uma bengala e na outra uma caixa de chapéus. E tem a habilidade de transferir a sua cabeça para dentro dessa caixa de chapéus. Red Box Ghost foi um dos grandes mistérios da Haunted Mansion quando a mansão abriu lá em 1969. Muitos sentiram falta da figura encartolada, se é que podemos dizer assim, que aparecia em algumas fotos ao lado de Yale Gracie, mas ele mesmo não estava na atração. Acontece que o seu truque era produzido por um efeito de luz. Quando a cabeça estava no corpo, uma luz iluminava. Quando a cabeça estava na Hatbox, era outra luz que iluminava. Infelizmente, o truque não funcionou e as duas cabeças eram iluminadas ao mesmo tempo, tendo que assim o Red Box ser removido da atração. E ele só foi voltar a ser colocado novamente na atração quando, em 2015, os funcionários da Disney conseguiram colocar ele lá de volta, agora remodelado, para o seu efeito acontecer por meio de uma projeção. E uma projeção bem realista, para dizer a verdade. Mas bom, a gente sabe que a Disney não criou tanta lore para a atração, porém muitas lores foram se criando através do tempo sobre a Haunted Mansion. E algumas, sim, falam do Red Box Ghost. E vamos dizer que é uma história mais horripilante que a outra. Começando pela versão dos quadrinhos da Slave Labor Graphics. O Red Box foi em vida o capitão Randall Peace nessa versão. Capitão de uma tripulação a qual William Gracie integrava. William liderou um motim por ter descoberto que o capitão tinha se tornado um traficante de armas sem consultar a tripulação. Gracie decapitou o capitão e assumiu o controle do navio Pomona, tornando assim a sua tripulação em uma tripulação de piratas. Tendo tomado para si o nome de Capitão Blood, guardou a cabeça do antigo capitão em uma caixa de chapéus. Anos depois, Gracie guardou a caixa no sótão da mansão. O espírito do fantasma Red Box Ghost foi convocado por Madame Leota, uma vez que Leota tinha ciúmes de Gracie. Esse fantasma veio com a intenção de assombrar a noiva Emily DeClaire, que iria se casar com Gracie, e conseguiu a matando de susto. Ele também invocou os fantasmas dos outros tripulantes do Pomona que tinham sido traídos e abandonados para morrer por Gracie. Quando Gracie encontra a noiva morta, antes de desaparecer, Randall zomba de Gracie e de seu casamento arruinado. O Red Box também faz aparição no filme de 2023 e dessa vez com uma lore bem mais profunda e sendo um dos antagonistas dessa nova história da mansão. Red Box foi em vida Alistair Crump, um homem muito mau. Quando era criança, foi abandonado pelo pai, que teve apoio de seus empregados, por ter chorado demais no velório da mãe. Anos depois, ele retornou buscando vingança. Dava bailes luxuosos e festas com as pessoas que o traíram. E então, essas pessoas simplesmente desapareciam. Alistair se juntou a um culto de magia negra, que exigia rituais de sangue, assassinando a muitos e escondendo seus corpos abaixo da lareira de sua mansão. Até que os próprios criados dele se rebelaram em uma noite e o assassinaram, o decapitando. Anos depois, a norte da mansão Crump, em uma propriedade conhecida como a Mansão Gracie, o dono, William Gracie,
perde sua amada noiva Eleanor para a febre amarela. E nisso ele chama uma médium poderosa chamada Madame Leota para a mansão e exige de Leota uma sessão por noite durante 1 ano. Leota implorou para Grace para que parasse, mas ele não pararia enquanto não conseguisse se comunicar com sua finada Eleanor. Fica subentendido no filme que um grupo de médiums conseguiu, à custa de suas próprias vidas e de seus órgãos para o lado de fora, expulsar o espírito de Alistair da mansão Crump. Mas Alistair, então, se aproveitando das sessões de Leota com Grace, adentrou a mansão Grace e ludibriou Grace com mensagens de Eleanor, implorando para ele se juntar a ela. Ele se alimentava do luto de Grace e usava dele para aprisionar os espíritos da mansão. Quando Leota tentou expulsar ele a aprisionou na bola de cristal. O plano dele era prender 1000 assombrações na mansão e assim ter o poder para escapar da mansão, aprisionando o resto dos espíritos na casa sem seu livre-arbítrio. Agora, para o fandom, existem algumas teorias dentro da atração sobre quem seria na atração o Ratbox Ghost. É claro que o fandom ia fazer um negócio desse, cara. No livro The Story and the Sounds of the Haunted Mansion, que é o mais próximo que a gente tem de uma história canon da mansão, diz que a cabeça do Ratbox saía de seu corpo e ia para a caixa de chapéus conforme as batidas do coração de sua noiva, dando a entender que o Ratbox seria o noivo da noiva do sótão. E tendo em conta a adição da Constance Hathaway, a qual eu já contei a história aqui, sendo que ela assassinava os seus maridos e decapitava eles, faz todo sentido que o Ratbox seja um dos 5 maridos da Constance. Eu gosto de acreditar que ele seria o George Hightower, o último dos maridos de Constance e o penúltimo dono da mansão. Agora, tem aqueles que também gostam de acreditar que não poderia ser o George e associam a Constance a um dos quadros da Sala que se estica, já que a viúva negra que está em cima do túmulo de um George na Sala que se estica deu uma machadada na cabeça dele, porém não o decapitou. Aí a teoria leva em conta também aquele jogo da Black Widow Bride que eu falei para vocês que tinha um site antigo da Disney, que era um jogo em que a gente ajudava os fantasmas caroneiros a libertarem os espíritos dos maridos da Constance. Nele nós descobrimos que um homem que está preso no caixão no conservatório da mansão é o Frank Banks, que seria um dos maridos da Constance. E analisa-se também que só ele, o George e o Marquês de Domi é que usavam cartola dos 5 maridos da Constance. O pessoal diz que pode ser que seja o Marquês de Domi, mas alguns ainda assim gostam de pensar que possa ser. Nunca vai saber porque a Disney nunca oficializou exatamente uma lore para a Mansão Mal-Assombrada. Mas eu ainda gosto de pensar que é o George. O cineasta Guillermo del Toro é um grande fã da Mansão Mal-Assombrada e do Ratbox Ghost. Ele estava entre os anos de 2010 até mais ou menos 2018, ele estava trabalhando em um remake para o filme The Haunted Mansion e queria que o foco principal fosse o fantasma Ratbox Ghost. Disse que ele seria como uma aranha no meio de várias teias que interligaria várias mansões assombradas. Del Toro acabou saindo do projeto e The Haunted Mansion acabou passando para as mãos de Kate Dippold, que fez a versão de 2023. Entretanto, muitas das ideias de Del Toro foram parar no filme Colina Escarlate. Será que é por isso que nós vemos o Thomas Sharp tantas vezes usando sobretudo
e com uma cartola, Hatbox Ghost aparece na série Tales of Two Cities, coincidentemente com a voz de Corey Burton, que muitas vezes é associado ao fantasma anfitrião, mas não vamos misturar as coisas. O fantasma anfitrião morreu enforcado, não decapitado. Porém, na história dos quadrinhos da Marvel associado à linha Disney Kingdoms da Haunted Mansion, o fantasma Hatbox Ghost ele acaba cumprindo um pouco o papel de fantasma anfitrião em um momento em que ele ajuda o personagem Danny a se guiar pelo infinito corredor das escadas. Hatbox ajuda em um momento a guiar o personagem Danny para escapar do grande corredor das escadas infinitas, que Hatbox Ghost mostra a Danny que é, na verdade, um portal para diversos lugares assombrados, conectando a mansão original com a Haunted Mansion do Magic Kingdom, a Phantom Manor, a Mystic Manor, a Torre do Terror. Então sim, o Hatbox é a grande interligação entre, talvez, todas as versões da Haunted Mansion. Eu falei que esse carinha era importante, eu falei que esse cara era interessante, e vocês acharam que ele era só um palhaço que mandava a cabeça pra dentro do macaco? Escapamos da mansão pela janela do sótão e prosseguimos até um cemitério. O zelador dele, com seu cachorro, estão profundamente assustados. Silas Crump é o zelador dos jardins que abrigam a mansão assombrada, onde parece trabalhar à noite com seu cachorro. Silas é um senhor de idade que trabalha na mansão há muitos anos, provavelmente desde o século XX. Ele e seu cachorro são os únicos habitantes vivos da mansão. Nos quadrinhos da SLG, ele tem uma relação amigável com os fantasmas, sendo Horace Flossbottom de confiança para eles, e mesmo sendo medroso, tem um bom motivo para permanecer na mansão. Ele faz pausas para jantar e tomar chá com a fantasma de sua esposa. Na Ghost Gallery, ele é Dick O'Dale, que recebeu o emprego do zelador da mansão quando ela foi transformada em atração da Walt Disney World. Ao adentrar ao cemitério, chegamos ao ápice da Haunted Mansion, onde todas as 999 assombrações se unem para um swinging wake, um baile velório. E como a própria música da mansão diz, os fantasmas sombrios e verdejantes vão vir socializar. Fantasmas brincalhões surgem de trás de suas lápides. Um grupo de 5 espectros toca flauta, trompa, gaita de foles, harpa e bate em uma lápide. Um rei e uma rainha se equilibram em uma gangorra, enquanto 5 bustos de pedra cantam. A música Green Grinning Ghosts. Os nomes dos bustos são, canonicamente, Primo Algernon, Tio Theodore, Ned Nub, Phineas P. Pock e Rolo Hunkin, sendo estes canônicos por aparecerem em projetos dos Imagineers da Disney. Originalmente, esses bustos côncavos que vemos junto à galeria dos retratos que mudam seriam parte deles. Um deles em específico, seu nome seria Tia Lucrétia, e a descrição diz que ela não gosta de cantar. Como seu busto se encontra tanto em Haunted Mansion quanto em Phantom Manor, existe a teoria de que ela seria tanto tia do Mestre Grace quanto de Melanie Ravenswood,
unindo as famílias e assim também as duas versões da mansão. Uma duquesa balança em um galho de árvore, tomando uma xícara de chá ao fundo. Um lobo esquelético uiva para a lua. Fantasmas se materializam, reunindo-se em torno de um carro funerário e tomando chá. Uma múmia está sentada em seu sarcófago, tentando fazer contato com o espírito idoso que é surdo demais para entendê-la. Dois fantasmas cantores de ópera lançam suas vozes fantasmas pela noite. Um cavaleiro decapitado, seu carrasco e o seu prisioneiro cantam em trio, enquanto um fantasma atrás de si põe argamassa em seu túmulo. Ao final dessa cena, então, entramos na cripta e o fantasma anfitrião anuncia: Ah, there you are. And just in time. There's a little matter I forgot to mention. Beware of hitchhiking ghosts. Mas quem são os fantasmas caroneiros? São 3 espíritos residentes da mansão mal assombrada, conhecidos como Ezra, Goz e Phineas. Eles usam seus poderes fantasmagóricos para assombrar mortais que cruzam o caminho da mansão, trabalhando para preencher a cota de 1000 funcionários da mansão. Eles têm seus nomes semi-oficiais a partir de uma história de fundo criada na Ghost Gallery. Eles esperam os convidados para assombrá-los na cripta, na saída da mansão. Enquanto os convidados saem, o fantasma anfitrião explica a natureza destes fantasmas, e cada um deles aparece sentado no dumbag ao lado do convidado. Podemos vê-los por meio de espelhos. Gaz é o único deles a fazer uma aparição adicional na atração, sendo encontrado no cemitério ao lado do carrasco e do cavaleiro decapitado. Na Walt Disney World, os 3 têm lapaides visíveis do lado de fora da mansão. As fanfics que foram criadas na Ghost Gallery e que se tornaram lendas, descrevem os 3 fantasmas em vida da seguinte forma. O professor Phineas King era um químico desacreditado que virou vendedor de óleo de cobra e foi internado no manicômio de Nova Orleans, após vender um exilir milagroso, que fazia a voz subir a uma oitava. Phineas escapou de carona com Ezra e Goz. Ele acabou morrendo por envenenamento com chumbo, após cortar o lábio em um frasco de elixir. Ezra era um criminoso, que costumava espiar mulheres obesas, enquanto se trocavam. Foi preso após invadir o quarto da filha do prefeito. E enviado ao asilo de insanos de Salem, acabou escapando com os outros 2, e morreu quando uma mulher gorda de um circo sentou acidentalmente nele. Gaz era um anão genético, que matou seus animais de estimação quando criança. Ele foi internado no asilo de loucos de Salem. Quando escapou, assassinou seus pais. E se enviou para a mansão de seu primo George Grace. Em uma caixa, tentando matá-lo, foi preso. A mando do mestre Grace anos depois, Madame Leota lançou uma maldição nele, aprisionou-o nos terrenos da mansão, e acabou morrendo ao tentar jogar sua bola e corrente em um gato sentado perto de um poço. Ele caiu dentro do poço e morreu. Pois é, essas versões são meio forçadas, meio pesadas demais, e eu acho que, considerando que eles são personagens da Disney, creio que a versão dos quadrinhos da SLG são mais passíveis de serem consideradas canons. Nessa versão, Gaz era um pastor que só queria dormir, mas onde quer que fosse tinha azar e acaba sendo preso em Port Royal, morreu e encontrou o caminho para a mansão. Ezra era um brincalhão e administrava um negócio de pegadinhas de sucesso, então começou a buscar novas piadas, até que descobriu uma armadilha para dedos chineses de um vendedor misterioso. Mas não conseguiu se libertar, ele riu até a morte, e foi então convidado para a mansão. No entanto, suas brincadeiras irritaram os outros fantasmas. Phineas Hackebush era um vendedor de óleo de cobra, foi perseguido por uma multidão enfurecida, que havia desenvolvido línguas de cobra devido ao seu produto de cura milagrosa e caiu de um penhasco. Após ser convidado para a mansão, ele continuou seu negócio, mas Madame Leota lembrou que todos eles já estavam mortos, e assim ele foi expulso. Todos os 3 são fantasmas desajustados nessa versão, e não tem lugar para eles na mansão,
Por isso eles buscam caronas para poderem sair da mansão. Eles aparecem no final de Muppets Haunted Mansion pregando carona com Gonzo e Pep, e em cenas pequenas no filme de 2003 e 2023. Ezra aparece no Disney Shorts. Eles aparecem no curtas Crater, Liga para a Mansão Mal-Assombrada. Eles aparecem sendo libertados por Cruella de Vil no especial Os Vilões da Disney. Eles também aparecem na série O Point do Mickey, no episódio Fantasmas da Casa. Eles aparecem nos quadrinhos da Disney Kingdoms, em uma festa dada pelos fantasmas, e são transformados em um monstro pelo Capitão Bartolomeu Gore para assombrar o protagonista Danny. Eles aparecem como os principais vilões de Adventures em Disneyland. Tem uma participação especial no jogo da mansão oferecendo companhia a Zeke Holloway em sua aventura assombrada. E aparecem como referencias em diversos outros jogos da Disney, principalmente por serem um dos principais símbolos da mansão mal-assombrada. A última fantasma que vemos é Little Leota. Ela é inspirada na personagem do filme The Loved One, e sua única aparição nos campos midiáticos é na atração, onde ela se despede dizendo: volte logo, traga seu atestado de óbito, se você decidir se juntar a nós. Tome as últimas providências agora. Estamos morrendo para receber você. Ela parece similar a uma noiva, até sendo confundida com a noiva, mas as suas vestes são similares realmente à personagem de The Loved One, que é uma anfitriã e usa uma roupa que seria mais como uma camisola ou pijama. Ou seja, ela não está de vestido de noiva, ela está usando uma espécie de pijama. Ela tem um buquê de lírios, que é a flor associada à morte. Há um áudio deletado do fantasma anfitrião que não entrou na faixa final, em que o fantasma diz que se quisermos nos juntar às assombrações, devemos deixar nosso atestado de óbito com uma belíssima anfitriã no final da atração. Ela é chamada de Little Leota por sua similaridade com Madame Leota, e por isso também é que nas fanfics ela é filha da Madame Leota. Mas quem ou o que é Little Leota? As fanfics dizem que ela foi jogada no rio e morreu afogada, e por causa disso é que ela se tornou pequena, mas na verdade ela seria uma fada. No folclore celta existem fadas denominadas de Puca, uma criatura temível que muda de forma e prega peças. Então existe a teoria de que ela seria uma espécie de Puca, ou uma fada que faleceu e foi para a mansão, o que explicaria sua pouca estatura. E estes são todos os personagens da franquia The Haunted Mansion, aparecendo muitas vezes nas adaptações e algumas vezes não, como a Little Leota, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer seus novos amigos assustadores, porque os fantasmas selecionaram você para preencher a nossa cota, e eles vão assombrá-lo até você voltar. Agora eu vou levantar a barra de segurança e um fantasma te seguirá até em casa.